E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para a nossa última aula, aula de revisão número 19. Então olha que bom, chegamos até aqui e vamos fechar com essa revisão para vocês fazerem uma boa avaliação. Primeiro, vamos fazer a correção daquela última atividade que vocês responderam, da aula de inglês, número 18, que foi na outra semana, né, dia 22, tá? Então, a primeira questão vai ser a que eu quero corrigir com vocês, começar essa correção. E ela falava assim, a forma verbal do going to, ele indica uma ação no futuro. Então, a gente viu que essas palavrinhas aí vão indicar o futuro, certo? E utilizamos para falar de eventos que temos certeza que irá acontecer no futuro próximo, né, um futuro imediato. Pois há evidências, na verdade, claras sobre isso, ou para expressar planos e intenções. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura do going to. Então, qual é essa estrutura quando nós vamos formar uma frase com o futuro em inglês usando o going to? A estrutura é a que está descrita na alternativa da letra A, certo? Então, a alternativa A aí seria a estrutura correta. Por quê? Toda vez que você for usar esse futuro, você sempre vai colocar o verbo to be, mais o going to, mais o verbo principal, certo? Qualquer outro verbo que você tiver na sua frase. Então, quando você fala assim, eu vou viajar, eu vou sair, eu vou estudar, então, sempre vocês vão usar essa estrutura, tá bom? Então, lembra disso. O verbo to be, o going to e um verbo principal. A terceira questão é a outra, que eu quero que vocês observem. E ela fala assim, qual das alternativas representa a forma interrogativa da frase? Então, tem uma frase, essa frase está na forma afirmativa, e eu quero que vocês me digam qual é a interrogativa. Como seria a pergunta nessa frase? A tradução dessa frase é o seguinte, ela está indo para o shopping amanhã. Então, essa é a tradução da frase. Eu quero perguntar para vocês, ela está indo para o shopping amanhã? Muito fácil, pessoal. Nós só precisamos, não sei se vocês lembram, que nós só precisamos colocar o verbo to be na frente do nosso sujeito. Então, é só trocar de lugar, certo? O nosso verbo to be nessa frase é o is, I-S. Então, nós precisamos colocar ele na frente do nosso sujeito. A única questão que tem ele na frente do sujeito é a alternativa C. Observem aí que está is she, certo? Então, essa é a única alternativa correta. As demais não estão corretas. A letra D poderia até você se confundir, mas observem que não tem o is, o is. Aí já é o outro verbo to be, que não é usado para esse pronome que está sendo visto na frase. A quarta questão, ela falava assim para vocês. A frase na imagem a seguir está na forma. Então, tem uma frasezinha nessa imagem e ela está em que forma? Afirmativa, negativa, interrogativa. Nós observamos que de cara não é interrogativa, porque não tem o sinal de interrogação, né? Já começa daí. O verbo to be ele não está na frente do nosso sujeito, então não é interrogativa. Negativa precisaria ter o not, N-O-T. Já não tem, então já não seria negativa.
nos resta a afirmativa. E realmente, aí é uma professora que ela está dizendo assim: nós vamos voltar às 4 horas, certo? Então, é uma frase afirmativa. E aqui está o gabarito da nossa atividade da aula de número 18. Primeiro, alternativa A. Segundo e terceiro, alternativa C. E quarto e quinto, alternativa A também, tá certo? Então, quem fez aí, corrige, confere, para ver se vocês acertaram. E vamos à nossa revisão de hoje, de fato. Nossa revisão vai ser sobre os 2 conteúdos que vão estar na avaliação de vocês. A avaliação de vocês hoje é sobre as preposições de lugar, em inglês, e o verbo to be no passado. Então, são esses 2 conteúdos de hoje. Vamos começar revisando as preposições, tá? Então, nós vimos que existem várias preposições. E eu trouxe para vocês as principais que eu quero que vocês se atentem, porque com certeza elas estarão na prova de vocês hoje, certo? Então, se atentem, analisem bem o significado que eu vou falar de cada uma. A primeira preposição que eu quero mostrar para vocês é a que significa dentro. Em inglês, nós falamos in. Ao lado, nós temos um livro em cima da mesa. Então, como é que nós falamos esse em cima? É a preposição on. E, por fim, aí tem uma menininha embaixo da mesa. Como seria o embaixo? A preposição under. Como está aí para vocês. Então, essas 3 preposições são as primeiras que eu quero revisar. E essas 3 agora que eu vou mostrar são as últimas, certo? Quero revisar essas com vocês hoje. Essa primeira da imagem aí tem um menininho que está entre as caixas. Então, a preposição entre, em inglês, nós falamos between. Between. É como falamos essa preposição que significa entre. Ao lado, nós temos em frente, ou seja, na frente, certo? Então, o gato ele está em frente da caixa. Então, como nós falamos isso em inglês? In front of. Essa outra preposição, bem usada também. E, por fim, nós temos um ursinho ao lado da mesa. Como seria ao lado? Next to. Então, muito fácil também. Então, essas são as preposições. Espero que vocês tenham entendido elas. Olhado bem direitinho como escreve cada uma, tá certo? Para não errá-las na prova. E o nosso último assunto, que é o assunto também que vai estar na avaliação, é o verbo to be no passado, ok? Então, vamos dar uma revisada nele. Primeiro, o verbo to be, ele vai ter algumas semelhanças, com o presente, certo? A primeira é que o verbo to be, ele é um verbo irregular. E no presente, nós temos o verbo to be am, que é a am, is, is, e are, are. Esses são os 3 verbos to be do presente, tá bom? Primeiro, só para vocês lembrarem, o que significa o verbo to be? Ser ou estar. Se eu estou falando do verbo to be no passado, qual vai ser o significado? Era ou estava, tá bom? Então, esses que eu falei para vocês agora em inglês são verbo to be no presente. Nós queremos saber, o que eu quero mostrar para vocês e lembrar, é o passado. O passado nós temos 2. Was, W-A-S, e were, W-E-R-E. Então, nós temos só 2 formas no passado. No presente nós temos 3, no passado só temos 2. Então, é um pouco mais fácil que o presente. E aí você pergunta, né? Você me pergunta qual é a diferença dos 2. Quando é que eu vou usar was e quando é que eu vou usar were, como vocês observam aí ao lado. O was nós vamos usar para alguns pronomes. Lembra o que é o pronome? Aquilo que vai substituir o nome. Então, tanto eu posso falar ela, como eu posso falar Maria, por exemplo. Maria estava em casa. Ou ela estava em casa. Como é que eu digo isso em inglês? Então, vamos lá. O was eu vou usar para esses 4 pronomes que vocês observam. I, que é eu. She, que é ela. He, ele. It, ele ou ela, para objetos, animais, coisas, no geral, tá bom? Então, nós usamos o was para esses 4 pronomes. Toda vez que estiver falando o nome de alguém, seja no singular, né, só uma pessoa,
ela, ou ele, ou eu, nós vamos usar o was. E do outro lado, nós temos were, W-E-R-E, que significa era ou estava. Também no plural, né? Estavam ou eram, tanto faz. Então, aí nós temos esse pronome como you, os pronomes que nós vamos usar com esse verbo to be, é o you, o we, e o último aí, they. O primeiro significa você, o segundo nós, e o último, eles ou elas. Então, observem que o único desses que está no singular é o you, que é você. O we é nós, no plural, e o último também está no plural, eles ou elas. Tá certo, pessoal? Então, quando ele diz assim, eu e Lady estávamos dando aula. Então, quando eu falo isso, estou falando que nós estávamos no passado. Estou falando de mim, ela e eu, né? Nós duas. Então, quando eu falo de duas pessoas, eu vou usar esse verbo to be, que eu acabei de mostrar para vocês. Were, W-E-R-E, tá certo? Então, ele é usado também pro plural, quando tem mais de uma pessoa. Então, é basicamente isso a diferença dos dois. Para a gente concluir, eu queria só que vocês lembrassem a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Tem várias essas tabelinhas que eu trouxe para vocês. Eu não vou ler tudo, né, para não ficar muito repetitivo, mas eu quero que vocês se atentem só à diferença. Prestem atenção à diferença dessa que eu vou mostrar para a segunda e para a terceira. Olhem o que é que muda em cada uma. Vocês observarem isso, vocês já acertam tudo, tá bom? Observem que nessa frase, no exemplo, já vou para o exemplo aqui do lado, tem assim, I was late. Eu estava atrasado. Então, essa frase, ela está na forma afirmativa. Eu estava atrasado. Não estou fazendo nenhuma pergunta e nem estou dizendo que não. Estou afirmando. Mesma coisa, pessoal, é para as outras pessoas. Para você, para ele, para ela, vai ser a mesma coisa. Então, a estrutura da forma afirmativa é sempre o pronome, a pessoa que nós estamos falando, e o verbo to be, no passado, que vocês observam aí, certo? Essa é a forma afirmativa. A negativa, nós só precisamos colocar o not, N-O-T, depois do verbo to be. Então, observem a mesma frase que eu falei na outra. I wasn't late, no exemplo aí. Então, nesse exemplo, eu estou dizendo, eu não estava atrasado, certo? Então, agora eu não estava. Tem um não aí. E observem só uma coisa. Eu vou colocar a pessoa, o meu verbo to be e o not. Nós podemos abreviar, escrever de uma forma menorzinha. Observem a primeira linha e a segunda do lado esquerdo aqui de vocês, certo? Então, se vocês observarem, nós temos aí o verbo to be, a nossa pessoa, na verdade, o verbo to be e o not, certo? E ao lado tem aí um igual para vocês e tem a forma contraída, menorzinha de escrever. Então, tanto pode ser was not, separado, como pode ser, igual tem um igual aí para vocês, wasn't. Então, observem que tem uma forma menorzinha, mais curta de escrever a palavra. Mesma coisa embaixo. Então, embaixo tem aí were, W-R-E, not, igual warranty, certo? Isso é a forma abreviada, a forma menorzinha de escrever a palavra. Então, aqui é só para vocês se atentarem que quando for na negativa, nós podemos escrever dessas duas formas. Ah, professora, se você só quiser escrever da primeira, tudo bem. Só da segunda, tudo bem também. As duas estão certas. Só são formas diferentes de escrever. Tá bom, pessoal? Mas o que eu quero que vocês lembrem aqui é a estrutura. Lembra aqui, na negativa, nós vamos ter pessoa, verbo to be e o not. Ok? E por fim, nós temos a forma interrogativa. Na forma interrogativa, nós vamos agora trocar de lugar. Então, lembra que na afirmativa, nós tínhamos a pessoa, o verbo to be e o nosso complemento da frase. Na interrogativa, nós trocamos de lugar. O verbo to be agora ele vem para frente da pessoa, tá bom? Então, observem aqui o meu exemplo. O mesmo exemplo que eu dei para vocês no início. No exemplo tem assim, was I, que é a letrinha I, que é eu, late,
Então, estou falando, eu estava atrasado? Agora é uma pergunta, tá bom? Então, a gente só trocou de lugar. Então, essa é a diferença. Então, lembrem dessa estrutura. A forma interrogativa, vem o nosso verbo to be e o nosso sujeito, tá certo? É a mesma coisa para as outras pessoas. Observem aí as outras palavras, as outras frases da tabela, é a mesma coisa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Então, para a gente concluir por hoje, eu quero deixar a frase do dia para vocês. Trouxe para o finalzinho, para ser o nosso encerramento da aula, certo? Tantas frases aí tivemos ao longo desse ano, e eu quero deixar essa que vocês levem aí para a vida. Essa frase, em inglês, ela vai falar assim, vamos acompanhar comigo aí. If at first you don't succeed, try again. O que eu quero falar para vocês nessa frase, que ela está dizendo, é o seguinte: se no começo, se a princípio, você não tiver sucesso, você não conseguir, né, não tiver aquele sucesso que você queria, tente de novo. Então, essa frase traz pra gente que nós não devemos desistir. Se você tiver um sonho e no começo não estiver dando muito certo, se de primeiro não der muito certo, se não tiver sucesso, mas tentem de novo, não desistam dos sonhos de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, espero que tenham aproveitado, entendido, e um beijo, né, bem grande para vocês. É o meu desejo. Muito obrigada por acompanhar as nossas aulas aqui. Boas festas para vocês e boa avaliação. Até a próxima!